Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dr. Cássio Montalvão. Para quem não me conhece, eu sou cirurgião dentista, trabalho com harmonização orofacial e faço parte do Instituto Montalvão. E hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de como é a minha conduta com o paciente que quer realizar a primeira vez o preenchimento labial. Isso porque é um paciente especial, o preenchimento labial ele é bem complexo, então eu tenho que abordar ele de uma certa forma bem particular, certo? Então, vocês vão acompanhar aí essas dicas. Primeira dica que eu dou é explicar de forma clara o seu tratamento, todos o passo a passo, de que ele vai realizar, do que ele vai sentir e de como que vai cicatrizar o material. Paciente que chega a primeira vez para fazer o preenchimento labial, muitas das vezes ele tem uma expectativa um quanto fora da realidade. Não são todos os casos, mas geralmente ele se atenta muito ao antes e depois, aquela foto linda, maravilhosa, que já cicatrizou, que já está feito todos os refinamentos, e ele não conhece o processo para se chegar lá. Então a primeira coisa que eu faço é dar esse conhecimento para ele. Falar, ó, o nosso tipo de tratamento vai funcionar dessa seguinte forma, você vai passar por todos esses processos, essa expectativa que você está querendo, nós conseguimos alcançá-la, mas vai ser na medida de sessões, eu tiro fotos, faço um planejamento, mostro para ele todas as assimetrias, o que nós podemos corrigir, o quanto nós podemos corrigir e em quanto tempo isso vai se dar. Isso porque o procedimento do preenchimento labial, ele é bem criterioso. O paciente ele vai passar por algumas situações que ele pode se sentir desconfortável. A primeira delas é logo no início do procedimento. O procedimento ele é feito sob anestesia local, intrabucal, né? Anestesia de dentista. Então ele não tem a propriocepção, ele não consegue movimentar o lábio, ele não consegue fazer a fala corretamente no período ali da anestesia. Além do mais, quando a gente preenche o lábio, nós vamos ter o edema inicial. Então o lábiozinho ele vai ficar mais inchado, o que gera um certo receio para alguns pacientes que têm uma certa questão com a naturalidade, com a questão de não inchar tanto. Então são algumas situações que de início ele já vai experimentar. E se isso não for passado para ele, você pode ter algumas surpresas ou frustrações. Uma experiência que eu tive, isso no início, né, da profissão, realizando preenchimentos labial, fiz toda a consulta, passei todos os conhecimentos, expliquei para o paciente, era uma paciente extremamente imediatista, ansiosa, né? Apesar de ter passado para ela, quando ela viu o resultado, a experiência não foi tão boa, porque ela se assustou. Ela falou, nossa, eu não consigo fechar minha boca, o que está acontecendo? Está um lado mais torto, está um lado maior, está um lado diferente, o que é isso que está acontecendo? Isso previamente ao passar todas as recomendações, todos os conhecimentos. Então, às vezes, a expectativa do paciente ela está tão alta que você vai falando, vai mostrando o tratamento, e ele só está lá na cabeça dele, e ele só está lá na cabeça dele desse jeito. Nossa, eu vou preencher o lábio, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, vai ficar definido, e amanhã eu já vou para aquela festa que eu marquei. E não é isso que acontece, né? No início você vai ter o edema imediato. Isso porque nós vamos anestesiar, nós vamos entrar com um preenchimento, nós vamos passar uma cânula para os tecidos. Isso é uma agressão. Toda vez que nós temos uma agressão no nosso corpo ele reage tentando defender e proteger, o que vai gerar o edema, que são águas e células naquela região para controlar aquele trauma. Eu dou o exemplo de cair e bater o joelho. O que acontece? Dói, fica inchadinho, às vezes dá um hematoma, e isso vai regredindo com o passar dos dias. Só que no joelho a gente tampa, não mostra. Já no lábio não. E no lábio o paciente ele vai ficar vendo aquilo constantemente. Todo dia vai estar assim, nossa, esse negócio não desinchou, passou 2 dias. Nossa, ainda está com edema, o que está acontecendo? Passou 4 dias. Então é de crucial importância que você passe e explique os processos que o paciente ele vai passar, né? Essa paciente, ela ficou um pouco tanto receosa no início, depois eu voltei para falar com ela todos os processos, que era normal, que ela estava anestesiadinha, que isso era do
do edema inicial, e esse edema ele vai cessar ali por volta de 15 dias, vai regredir 50% a 40% desse edema. Então são situações que no seu dia a dia você pode cair se não ter uma conduta um quanto tanto clara para o seu paciente, né? Outra questão é sobre explicar esse processo de cicatrização. Para algumas pacientes isso pode ser um tanto frustrante, para outras isso pode ser até benéfico, né? Aquelas pacientes que gostam de um lábio mais volumoso, que gostam de preenchimentos labial com bastante volume, elas gostam desse período de inchaço, mas isso tem que ficar claro que é o edema inicial. Passando 15 dias, esse edema ele vai regredir cerca de 40% a 50%. Aí ela fala, nossa, doutor, no dia que eu fiz estava lindo, maravilhoso. Com 10 dias ficou excelente, eu passei um batom, ficou aquele lábio volumoso, com contorno, hidratado. Passou 15 dias, parece que o lábio fez isso aqui, ó. Parece que jogou água. O que está acontecendo, né? Nesses casos, também tem que ser explicado que esse é o processo normal e gradual do preenchimento, de cicatrizar o preenchimento. Então, dentro de 15 dias, vai se cessar o edema inicial, né? O edema inicial a médio, ou aquele edema que fica ali permanecendo por 25 dias, de acordo com as atividades do paciente. E se a paciente for daquela que quer um volume, né, no lábio, nós só vamos conseguir a partir de sessões. Isso porque quando a gente coloca um preenchimento, nós temos que esperar esse edema, essa cicatrização ocorrer, né? Se a gente entrar com 2 ml numa primeira sessão, em um paciente que está vindo fazer a primeira vez, pode ser um choque muito grande para ele. Às vezes até para quem já faz preenchimento labial. Isso porque o lábio ele tem uma particularidade de ter muito edema. Com 1 ml o lábio ele já incha bastante, com 2 é o dobro, né? Então, o que a gente quer passar para o nosso paciente é uma experiência na qual ele se sinta confortável para fazer o preenchimento, a gente atinge o objetivo dele, que é melhorar, que é levantar a autoestima, que é definir o contorno, ganhar aversão, mas de uma forma confortável, né? A pressa não vai ajudar nesse momento. Muitas das vezes a experiência do paciente, se você for apressado, ou até mesmo cair na pilha do paciente de querer bastante volume, que já fez, que é acostumada, lá na frente você pode ter uma experiência um tanto quanto frustrante, né? Já preenchi em algumas pacientes com 2 ml, onde ela já tinha feito o procedimento, já sabia como que era a cicatrização dela, mas em particular, na data onde a gente foi fazer o procedimento, ela tinha um evento, né? Ela tinha um evento com 14 dias, e aí a gente preencheu com 2 ml. E aí vocês imaginam, essa paciente ela ficou com um lábio bem mais inchadinho nesse dia do evento. E apesar que ela já sabia, apesar que ela conhecia, a experiência dela foi ruim. Porque no dia do evento, o lábiozinho dela ainda estava inchado, ainda estava em processo de acomodação. Então são situações que você tem que passar para o seu paciente para que não ocorra isso, para que você enxergue tudo o que pode acontecer antes e depois do procedimento, para que a experiência dele seja o mais confortável possível. Então, a minha abordagem para pacientes que querem fazer preenchimento labial na primeira sessão, sempre inicie devagar, inicie com pequenos preenchimentos, de 1 em 1 ml, vai fazendo as sessões, conheça o seu paciente, conheça quais são as limitações do lábio daquele paciente, se realmente a gente consegue atingir a expectativa dele, trabalhe essas expectativas. Às vezes vem um paciente com um lábio muito fino, de uma idade mais avançada, já sofreu ali perda de dimensão vertical, já está com processos de envelhecimento instalados e fala que quer um lábio bem volumoso, né? E aí quando você tenta explicar e mostrar para ele a situação ou para ela a situação, às vezes eles ficam frustrados, porque nesses tratamentos, às vezes tem que aumentar a dimensão vertical, às vezes tem que trabalhar com reestruturação, às vezes tem que indicar um lift de lábios para ele atingir aquela expectativa. Então você tem que ser muito claro com o seu paciente
para que você atinja os desejos dele ou realmente fala, ó, isso aqui não é indicado para você, vamos tentar outras opções que sejam mais agradáveis. Eu entendo que às vezes no dia a dia do nosso consultório, o paciente ele não é tão receptivo a essas outras alternativas, mas nós temos que entender que a nossa técnica também tem limitações da técnica e do próprio paciente. Se você fugir desse passo a passo, se você tentar fazer de outra maneira, tentando conciliar medidas que não são efetivas, lá na frente você vai se frustrar ou vai frustrar o paciente. E o que eu mais prezo é dormir tranquilo, saber que eu fiz o meu trabalho de forma correta, saber que eu posso não ter atingido o objetivo do paciente, mas saber que eu estou ajudando ele de forma positiva, eu não estou atrapalhando, de certa forma, tentando ajudar. Então não tem meios termos, não tem meios caminhos, o que a gente trabalha é com tratamento, é com sessões, e para a gente alcançar esse objetivo é necessário seguir alguns passos a passo. Outra coisa que eu tento deixar bem claro, como eu falei, são as questões de edema, o ciclo de pós-operatório. Geralmente os 3 primeiros dias o lábio ele fica mais inchadinho, um lado fica mais inchado do que o outro. Pode surgir alguns hematomas, é normal, tá? Com 7 a 8 dias o lábio ele já começa a ficar num formato mais harmônico, um leve volume e um contorno mais definido. Geralmente é aí onde as pacientes elas gostam do preenchimento labial, elas falam, nossa, agora sim ficou mais cicatrizado, agora sim eu estou gostando. Mas a gente tem que entender que ainda vai regredir. É nesse momento que a gente já pode ter uma previsão se ela vai gostar do lábio com mais volume ou não, né? Geralmente aí com 8, 7 dias é um edema que seria ali com 2 ml, geralmente. É claro que isso não é uma matemática exata, cada organismo tem um edema diferente, tem um inchaço diferente, mas nós podemos fazer essa previsão. Se ela provavelmente gostou ali, o lábio inchadinho com 8 a 10 dias, com 2 ml, ela provavelmente vai gostar, mas é mais confortável a gente sempre ser cauteloso, colocando ali pequenas sessões, fazendo pequenos preenchimentos de 1 em 1 ml, dividindo em sessões para que ela atinja aquele objetivo. Com 15 dias esse lábio ele vai diminuir, ficando ali mais contornado, mais hidratado, corrigindo pequenas assimetrias, e é aí que a gente vai fazer o nosso retorno para refinamento. E se houver necessidade, a gente continua o tratamento realizando outros preenchimentos. Esse vai ser mais ou menos o fluxo que esse paciente ele vai ter comigo. Ele vai vir fazer uma primeira vez, vai voltar dentro de 25 dias para nós realizarmos os refinamentos, tirarmos as fotos, esclarecermos todas as dúvidas deles, e a partir daí a gente vai definir um novo planejamento com aquela nova estrutura preenchida. Um tópico que eu gosto de explorar bastante dentro dessa minha primeira consulta com os pacientes é a questão de assimetrias, né? Assimetrias elas são causadas gradualmente na nossa vida por parafunções, por hábitos, às vezes até a nossa própria anatomia já tem essa predisposição, às vezes são perdas de elementos dentários, perda de dimensão vertical, músculos hiperfuncionais, né, hipercinéticos. Às vezes tem paciente que ele tem uma tendência de fala e fica puxando só um lado do lábio, e essa assimetria ela é causada por uma ação muscular e não de volume. Às vezes você fica tentando fazer aquela correção com preenchimentos, o volume já está corretamente distribuído, já está simétrico, mas aquela ação muscular do paciente, ela puxa de um ladinho, ela sorri mais de um ladinho e não vai ficar totalmente simétrico. Então a gente tem que explicar que tem que fazer associações entre outros tipos de tratamento, que a gente pode entrar aí com a ação da toxina botulínica, mas é uma coisa, é um tipo de procedimento ou tratamento que vai ser feito mais gradual, que já começa a ficar cada vez mais complexo. E isso a gente tem que passar para o paciente. Nós temos que tirar todas as fotos, nós temos que mostrar para ele, porque o paciente ele vai ficar ali 15 dias acompanhando cada mudança gradual no lábio. E o nosso olho ele começa a ficar cada vez mais perceptivo. O paciente ele começa a ver tudo ao redor daquela boca. Às vezes uma linha de marionete, às vezes o queixo que começava a enrugar, às vezes o bigode chinês. Ele nunca notou isso, ele fala, nossa, parece que começou a surgir várias coisas depois que eu fiz esse preenchimento labial. O que está acontecendo? Será que foi por conta do preenchimento?
Será que foi alguma coisa ao realizar? E isso tem que ficar muito claro para o paciente que são coisas da anatomia dele, não são coisas provocadas por o preenchimento. É do ser humano algo que nos incomoda, que a gente começa a melhorar ou começa a refinar, outra coisa vai tomar o palco, outra coisa vai chamar a atenção, outra coisa vai começar, de certa forma, a incomodar ele. Então é de crucial que você mostre todos aqueles detalhes, todas aquelas questões de assimetria, porque o paciente ele vai ficar criterioso cada vez mais no olhar, cada vez mais exigente. Às vezes ele vai começar a perceber situações em pessoas próximas dele. Fala, nossa, eu nunca comecei a ver que fulano de tal tinha a boquinha mais para dentro, que não tem arco do cupido, que não tem um lábio tão desenhado, parece que agora eu estou começando a enxergar tudo. Então eu passo essa visão para o meu paciente para ele enxergar verdadeiramente qual é a situação que ele se encontra. E nesses casos de assimetria, seja ele por volume, né, vai ser bem gradual essa correção. Nós vamos preencher mais de um lado do que do outro, né? Já tem uma assimetria por volume, consequentemente, no pós-operatório vai ficar um lado mais inchado do que o outro. Porque nós colocamos mais volume, porque nós mexemos mais com a cânula, isso para corrigir. Mas isso tem que ficar entendido que vai ser durante o processo de cicatrização. Depois que a acomodação do lábio ele se der, depois que a estabilização do material vier, o lábio ele vai ficar cada vez mais homogêneo. E na grande maioria dos tratamentos, em uma só sessão a gente não consegue corrigir assimetrias, principalmente assimetrias de lábio. É uma região muito complexa, tem vários músculos ao redor contribuindo para a movimentação, para a fala, para a deglutição, para a movimentação do lábio. Então, quando a gente observa, tem várias assimetrias. Geralmente, no primeiro ml que eu vou fazer o preenchimento, esse primeiro ml ele vai servir para corrigir essas assimetrias, para definir o contorno, para hidratar. E a partir daí, nós vamos refinando o lábio, se for o desejo do paciente. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Alguns tópicos abordando como que é a minha conduta com o paciente que vem fazer a primeira vez o preenchimento labial. Espero que essa informação seja válida para vocês e atinja de maneira positiva. Curta e compartilhe com um amigo que deseja saber sobre essa informação. Comente aqui embaixo quais são as suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço, até mais!